Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Então, estamos aqui novamente, né, para tratar de um assunto que talvez seja de interesse de muitos de vocês. Tatiana, você vai fugir do direito? Mas você não é professora de direito? Sim, gente, eu sou professora de direito. Eu não me arrisco a entrar na ciência dos outros. Então, o que eu posso fazer é trazer as minhas dúvidas de mãe. E eu tenho grandes dúvidas que daqui para frente eu vou querer compartilhar com vocês. E para estar sanando essas dúvidas que são minhas e que provavelmente também são de grande parte de vocês, eu vou chamar alguns especialistas aqui para a gente estar conversando, tá bom? Então, além dos professores, que a gente faz aquele papo de professor para professor de direito, eu vou tomar a liberdade de começar a trazer especialistas de outras áreas também, inclusive da educação e da saúde, tá? E hoje eu tomei a liberdade de chamar uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é a doutora Luciane Morandini. A doutora Luciane Morandini, ela é uma terapeuta ocupacional, né, com certificação internacional em integração sensorial e também é analista do comportamento, né? Ela é pós-graduada em terapia ABA. E a professora Luciane, ela foi professora aqui na universidade, né? O tempo que nós tivemos aí terapia ocupacional como graduação, ela foi professora da graduação, né? Então ela tem um know-how muito grande para estar compartilhando com a gente. Deixa eu ver aqui. Doutora Luciane, a senhora pode aceitar? Vamos aguardar aí que ela está entrando. Entrou, né? Boa noite, Luciane Morandini. Como que você está? Boa noite, Tati. Boa noite a todos. Vamos ver se eu consigo organizar essas questões de fone aqui. Ver se está tudo bem com a voz. Tá com ótimo. áudio. Você tem noção de quantas pessoas estão curiosíssimas para saber sobre as técnicas e dicas que você vai trazer hoje pra gente? Vixe, que responsabilidade, hein? Nossa Senhora, tô com medo. Pois é. E aí eu já avisei muitas pessoas que depois a nossa live hoje vai ser uma live mais curta, porque nós estamos transformando essas lives também em vídeos, né? E depois eu vou disponibilizar também no YouTube, porque às vezes as pessoas ouvem aqui na live, têm o conhecimento, mas ela sempre volta, Tatiana, eu precisava muito ouvir de novo aquela parte específica. Então vai ficar disponibilizado lá no YouTube, no canal Professora Tatiana Takeda, para quem quiser ver novamente, né? Então, Ótimo. Luciane Morandini, nossa professora e doutora, é o seguinte, no domingo eu fiz uma postagem, né? Nós estávamos saindo e eu postei o Theo no carro, né? Com a máscara. E no domingo ele teve uma certa aversão à máscara, mas nós conseguimos fazer com que ele ficasse com essa máscara quase 5 minutos, né? Isso na rua. Durante a semana, né? Durante as terapias, ele aceitou ficar 20 minutos na terça-feira, né, com a terapeuta ocupacional dele. E hoje, durante a terapia ABA, ele conseguiu ficar pouco mais de 1 hora. Olha só. Mas Nossa, tudo bem isso... avançado. Exatamente, mas tudo isso em ambiente estruturado. Né? Eu queria que depois você pudesse comentar com a gente sobre essa questão das tentativas em ambiente estruturado e fora. É diferente? Tati, é diferente. Primeiro, eu acho assim que essa escolha do tema foi excelente, né? A hora que você me fez o convite, eu fiquei pensando assim que era uma responsabilidade grande, né? Porque tanto nós, terapeutas ocupacionais, quanto os profissionais da área que trabalha com TEA, né? Nós estamos acostumados a lidar com outros tipos de problemas, né? Apesar de serem problemas que podem ser de cunho sensoriais ou comportamentais, não envolvem o risco de vida dessa forma, né? Então, realmente é muito importante.
Então, assim, quando você me colocou o tema, eu fiquei pensando que a gente tem que ter alguns cuidados, porque não são todas as crianças que vão ter o mesmo desempenho frente a esses treinos, igual você está falando. O Theo foi excelente, né? De um dia para o outro, ele já teve avanços. Mas nós sabemos que tem crianças que têm graus de comprometimentos diferentes, né? Tanto a nível cognitivo, tanto sensorial, quanto intelectual e comportamental. E que às vezes não vai ser possível, né, esse ganho tão rápido. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para os pais é que a gente tem que ter consistência, né? Tem que ter paciência e tentar motivar a criança frente a essa nova situação. Então, por onde que a gente pode começar em relação a Vamos isso? começar pelo... Tem como a gente começar pelo seguinte. Você acabou de me dizer, né, dizer pra gente, que a gente não pode comparar, porque, por exemplo, quando a gente fala de hipersensibilidade sensorial, o autista é uma pessoa com grande hipersensibilidade sensorial, né? E o autista, ele possui os graus, né? O espectro, ele é amplo. Então, dentro do leve, nós temos um espectro. Dentro do moderado, nós temos um espectro. Dentro do grave, nós temos um espectro, né? Por isso que a gente não consegue comparar um com o outro. E aí, essas dicas que todos nós estamos loucos para ouvir, elas vão ser diferentes para cada grau ou dá para utilizar pelas tentativas? Tati, vão ser diferentes, porque assim, ó, o que eu fiquei pensando? A primeira coisa é a gente tentar fazer a criança entender o que está acontecendo, né? Porque de um dia para o outro ela passou a ter que usar uma coisa que ela nunca usou, né? Que então, nem a gente gosta, né? Igual nós, né? Então, na verdade, assim, para todos nós está sendo difícil. É um processo. E para a criança também vai ser um processo. Eu acredito que quando nós começamos a usar as máscaras, e até hoje deve ter gente muito agoniado, tirando, né? Tentando dar uma respirada, chega no carro, tira. Então, assim, apesar da gente saber da importância, a gente sabe que ainda é difícil esse processo. E para a criança não vai ser diferente. Com TEA, pior ainda, por conta dessas questões que nós falamos, sensoriais. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu penso é que a gente tem que tentar, de acordo com a compreensão da criança, tentar trazer ela para essa situação que nós estamos vivendo. E uma coisa legal é a história social, né? Então, de acordo com a compreensão dessa criança, a gente tentar fazer ela entender o que está acontecendo. E lembrando que essa criança ela é muito visual. Então, essa história que eu vou contar, eu posso desenhar, eu posso buscar na internet figuras, eu posso buscar os super-heróis para me ajudar nesse momento, eu posso trazer um vilão, né, que chegou no mundo, que fechou as escolas, que fechou as terapias, que eu não posso ir mais ver a vovó. Então, toda essa história social, ela vai ser importante para a gente chegar no contexto da máscara. Né? Então, a gente começa por aí. Então, tem essa diferença dos graus, porque dependendo da compreensão da criança, eu vou ter que diminuir essa história, eu vou ter que modificá-la, né? Para que eu possa chegar nesse aspecto. Mas, com certeza, através da brincadeira e do lúdico, é onde a gente vai começar. Certo, então vai ser pela brincadeira, de preferência por aquilo que chama a atenção da criança. Isso, principalmente se for uma criança com um grau de comprometimento maior. Então, eu posso pegar o ursinho de pelúcia, eu posso pegar o super-herói que está lá guardado. Eu tenho que pensar que essa máscara ela tem que chamar a atenção da criança. Então, a mesma máscara branca ou cirúrgica que a gente está saindo na rua não vai ser a máscara que a criança vai querer usar ou que vai querer pelo menos colocar no brinquedo. Né? Teria que procurar um tema específico, um personagem que ela já gosta, para a gente poder tentar buscar essa motivação aí primeiro. Né? E o segundo passo, a gente expor a criança frente a esse novo estímulo, né? Porque esse nada mais é do que um novo comportamento. Então, a gente precisa pensar nesse processo, como que vai ser. Da mesma forma que foi com o Theo. A gente não pode, qual que é o nosso comportamento-alvo? O que a gente espera dessa criança? Que ela utilize essa máscara por um determinado tempo de forma correta, né? Sem retirar. E existe uma série de coisas envolvidas aí.
Hoje mesmo eu estava vendo que existe um órgão dos Estados Unidos que até colocou que as crianças com menores de 2 anos, elas não devem usar máscara. Por quê? Porque tem um grande perigo de sufocamento, né? E a gente tem que pensar nas nossas crianças também, que às vezes não conseguem tirar a máscara, né? Então, Certo. outro perigo. Então, a gente tem que pensar em vários detalhes antes de começar Então, isso é essa muito mais exposição. sério do que a gente imaginava, né? Sim, sim, é muito mais sério. Então, Né? não Tanto é, nos riscos não é dos aconselhável, então, para crianças até 2 anos. Não, lá diz que não é aconselhável. Né? Então, assim, esse é um dado que eu estou passando, que eu busquei hoje, né? E que eu já vi algumas postagens até de pediatras dizendo isso. Justamente porque a criança não vai ter condição de tirar. E se acontecer alguma coisa, ela estiver longe de um adulto, pode ter algum risco. Né? Então, a primeira coisa seria a gente tentar motivar a criança, né, as nossas crianças que são maiores, através dessa exposição, através de atividades mais lúdicas, de tentar trazer uma máscara que ela um personagem que ela já conhece, que ela já gosta, né? E aos poucos ir tentando essa exposição. E aí, de que forma que a gente busca essa exposição? Como é um comportamento novo, né? Então, como eu disse, eu tenho um comportamento-alvo que eu espero, que essa criança use essa máscara por um determinado tempo, corretamente. Então, Sim. eu tenho que pensar como que vai ser isso. A princípio, eu preciso pensar assim, qual que é a minha linha de base, de onde que eu estou partindo? Eu deixei a máscara lá em cima, eu coloquei a minha, né? Que isso é muito importante, todas as pessoas, os membros da casa estarem usando para ela poder ver, né? Isso. E quando eu estou fazendo uma história social, a hora que eu estou contando essa história para a criança, é muito importante que ela veja que o irmãozinho, que o priminho está usando. Nesse momento, a gente pode pedir para os amiguinhos da escola mandar uma foto, né, com a máscara, para o priminho preferido, né? E assim a gente vai fazendo essa identificação. Isso Né, tudo vai momento. despertando o interesse dele pelo objeto. Isso. Outra coisa, essa máscara tem que estar próxima, né? Então a mãe coloca, por quê? Para dar a chance da criança colocar. Porque às vezes os pais podem tentar num primeiro momento e a criança ter essa aversão. Mas depois de tanto ela ver as pessoas usando, ela pode ter essa curiosidade de colocar, de pegar, né? Porque é diferente um treino, igual você falou, com o terapeuta, né? Que já tem as técnicas, já tem as estratégias, e os pais em casa. Então, nós estamos aqui falando para pessoas que às vezes não vão ter o terapeuta em casa para poder auxiliar. Né? É aquela mãe, aquele pai que está ali desesperado com aquele tanto de coisa e precisa inserir mais essa questão aí de segurança, né? Então, como que a gente faz? A gente tem que fazer a aproximação sucessiva dessa criança. A gente não pode esperar que no primeiro momento que ela colocar, ela vai usar essa máscara 2 horas, 1 hora, né? Então, o que nós podemos fazer em casa? Essa aproximação sucessiva. Então, primeiro eu coloco a minha máscara e coloco na criança. E aí, se essa criança tiver muita resistência, porque a gente sabe que as questões de processamento sensorial vão trazer essa resistência mesmo, essa aversão. Então, Sim. A gente vai tentar fazer um pareamento dessa máscara com algo muito bom para essa criança. Então, assim, nesse caso, o iPad vai nos ajudar, aquele joguinho preferido que ele gosta, né? Um brinquedo favorito que ele gosta. Às vezes só a presença da mãe vai ser reforçadora. Então eu entrego o joguinho, eu coloco a máscara nele e entrego o joguinho. Então primeiro é assim que a gente começa. Tem que fazer um treino primeiro. Isso. Quanto tempo que a criança vai conseguir ficar com essa máscara? Às vezes 5 minutos. Às vezes vai tirar imediato. E aí eu vou retirar esse brinquedo. Porque o que eu quero ensinar a ela? Que ela vai brincar com o brinquedo com a máscara. Então eu tento mais um pouquinho. Eu coloco a máscara e entrego o brinquedo. E assim eu vou bem devagar, a passos lentos, tentando aumentar esse tempo, né, da criança usar essa máscara. Então esse é um dos pontos principais. Né? E bem baseado na análise comportamental, inclusive, né? Isso, Então, assim, você me falou da questão de casa e da rua, né? Então, essa semana eu conversando com uma mãe e a gente estava falando justamente isso.
tá tão difícil da gente sair de casa, né? Porque realmente não tá podendo, mas às vezes é aquela mãe que precisa ir no carro só buscar auxiliar de casa. Precisa ir no carro só dar uma voltinha com a criança, não vai descer em nenhum Ou precisa lugar, ir num médico, precisa ir para terapia, né? Vários terapeutas já estão aí mas acompanhando. eu tô dizendo assim, de situações boas para a criança, que ela quer muito. Sim. Então, tem crianças que estão pedindo voltinha de carro, né? Para poder sair um pouco, para poder conseguir. Então, diante de uma situação que para a criança vai ser reforçadora, eu posso dizer, vamos de máscara. Né? Então, nesse momento, ela vai colocar a máscara. Então, porque ela quer muito dar essa voltinha de carro, ela quer muito. Então, mas só que eu também não vou esperar da criança que ela vá essa voltinha inteira com a máscara. Eu posso esperar dela que ela vá até o carro, então, de máscara, né? Por quê? Porque vamos supor que o carro está na esquina da garagem, ela vai até o carro. Eu dei esse exemplo porque essa pessoa que eu conversei mora num condomínio fechado. E o carro não fica ali pertinho da garagem, fica um pouquinho mais na esquina. Então, qual que foi o combinado? Ele vai até o carro com a máscara. Então, a gente ainda não espera dele que ele vai ficar usando o tempo todo, né? Mas é sucessivo, realmente vai ter que ser sucessivo. Então, aí, primeira coisa, Lu, só para voltando aqui para quem entrou por agora. Primeira coisa, então, é motivar, né? Primeira coisa é motivar, a gente pode vir com histórias sociais, a gente pode vir com reforçadores. E depois? Isso. E depois a gente começar sucessivamente esse treino passo a passo, levando em consideração o ponto inicial, né? Que é o que a gente chama de linha de base. Quanto tempo que essa criança consegue ficar a primeira vez que eu coloco a máscara nela. E aí, Tati, eu quero falar um pouquinho das questões sensoriais, né? Fique à vontade. Porque existem pessoas, existem mães agora que vão ficar pensando assim, minha criança tem muito problema sensorial e às vezes não vai nem tentar colocar a máscara, porque acha que já não vai aceitar. Mas tem muitas crianças que elas estão pensando na máscara e lembrando de super-heróis, pensando na máscara, e por isso que eu falei desse pareamento inicial, porque é importante isso. Né? E as questões sensoriais, a gente tem assim, ó, as crianças que realmente vão ter muita aversão e não vão conseguir de jeito nenhum colocar a máscara nesses momentos, são aquelas crianças que já apresentam essas alterações sensoriais por N motivos. Então, é aquela criança que realmente não aceita nada, por exemplo, diferente, uma blusa de frio de manga, tem que tirar todas as etiquetas da roupa. Ela tem muitas aversividades, né, digamos assim, das questões táteis, não é só essa, né? Então é aquela criança que às vezes não usa tiara, não usa chapéu na festa junina, não aceita nenhum acessório, né? Então essa criança a gente vai ter um pouco mais de dificuldade com ela, porque ela já não aceita nada, né? Só que mesmo assim a gente pode surpreender nesse caso. Né? Se a gente tentar fazer essas aproximação sucessiva que eu disse, a gente pode se surpreender. Por quê? Porque ela está vendo todo o contexto, ela está vendo todo mundo usar todo o tempo. Então, é diferente. É diferente daquela criança que já tem uma história, né? De tirar etiqueta, de não aceitar colocar roupa com manga, de não aceitar comer tal coisa. Então por mais que ali aquela pessoa, né, tenha uma sensibilidade muito aguçada, não quer dizer que não deva se tentar. Tem que tentar. Isso, tem que tentar. Tem que tentar. Principalmente porque a gente está vivendo uma situação muito difícil. A gente não sabe até qual é o tempo que a gente vai precisar disso, né? Então, assim, essa criança vai ficar agora dentro de casa o tempo todo, e mesmo dentro de casa, se os terapeutas forem atender, é indicado que ela use a máscara, né? É uma proteção a mais que ela vai ter. Entendido. E passou-se aí, estamos aí no processo de tentativas. E não está dando certo, doutora. O menino não está aceitando, inclusive ele está com aversão, porque talvez isso esteja sendo até oferecido de forma equivocada, né? Insiste. Existem técnicas mais avançadas aí para a gente poder aplicar? Tati, na verdade eu não sei te dizer se existem técnicas mais avançadas, mas a gente tem conseguido com muitas crianças dessa forma.
né? O que eu penso é assim, a partir do momento que isso passa a ser um problema maior, né, do que já está sendo, é mais difícil a gente insistir. Né? Porque quando a gente faz uma estratégia errada ou quando a gente tenta uma coisa que não está dando certo, a melhor maneira é parar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho para trás e depois ir novamente. Então eu vejo assim que é uma situação nova, a gente não sabe até que ponto a gente vai precisar usar, até quando, né, que a gente vai precisar usar. Então, mas já existem alguns pediatras colocando na mídia, né, que a proteção dos outros é importante se a criança não colocar dela. Né? Então, a gente precisa certificar de que todos estejam de máscara, né, já que a nossa a gente não está conseguindo colocar. Certo. Lu, e no caso de você coloca a máscara na pessoa e entrega um outro objeto para ela, né? Para ela poder aí manusear esse objeto para a gente poder evitar que ela coloque a mão no rosto, né? Isso aí é importante? Ah, sim, Tati, eu já dá ia o tablet esquecendo de pro falar em menino. relação a isso. Por exemplo, essa a hora que eu li sobre esse artigo que falava desse órgão de saúde dos Estados Unidos das crianças menores, justamente falava sobre isso, porque eles estão vendo que às vezes para crianças menores o risco ainda vai ser maior, porque por ela não saber usar, né, essa contaminação pode acontecer mesmo assim, porque coloca a mão o tempo todo na boca, pega nas coisas, coloca as coisas na boca, então essa contaminação pode ser maior ainda. Então, o que a gente tem que se preocupar também? Então, a gente usa a máscara para evitar e acaba que a gente vai ter aí um efeito reverso. Justamente. Então, o que a gente tem que pensar? Nas crianças, quando a gente estiver ensinando esse processo, a gente ensiná-las também, elas colocar e elas tirar. Né? Então, da maneira correta, segurando lá no elastiquinho. Que isso é com ajuda física total. Então, eu vou pegar lá na mãozinha dele e vou ajudar ele a retirar a máscara. Né? Até porque a gente sabe que a grande parte dos nossos meninos, eles têm uma coordenação motora comprometida, né? Isso, então por isso que eu disse do risco. Primeiro ele precisa aprender a retirar, porque eu não posso colocar, e se eu sei que a minha criança não sabe tirar, como que eu vou deixar ele com a máscara e vou sair de perto, né? Então eu preciso estar junto ali para ensinar a colocar e ensinar a retirar. E muita gente não está se atendo a isso. Não está se atendo a isso. Tá só pensando na proteção da criança, né? Dali do momento. Né? E pode ter um risco maior nesse contexto aí, levando em consideração a isso. E também nas questões sensoriais, a gente tem que levar em conta, assim, vamos tentar buscar uma máscara que é mais confortável para a criança. Então, agora nós estamos vendo diversas pessoas, né, vendendo máscaras, confeccionando. Deixa eu te contar. Eu fui pro tribunal ontem trabalhar. Ontem não, segunda-feira, é porque o tempo passa tão rápido. Segunda-feira eu fui pro tribunal à tarde e uma colega minha, ouvidora geral, doutora Nara, me deu uma máscara de renda branca. Meu Deus. Eu tô te falando. Agora tem máscara de tudo. A hora que eu ganhei uma desse jeito aí, eu pensei, pronto, agora tem de tudo, né? Tem, agora tem de tudo. Então, assim, o que eu andei olhando, né? Eu até comprei algumas para ver, então comprei assim, né, de temazinhos, né, temas de criança. Comprei assim de tecido branquinha também. E nós temos essa máscara que é a máscara cirúrgica, né? Então, o que eu observo? Quanto mais leve para as crianças que têm essa versão, essa hipersensibilidade, quanto mais leve, mais fácil dela usar, né? E aí, no caso, a mais leve aqui que eu tenho é essa. Só eu tô rindo dos comentários aqui, viu, doutora? Eu não tô vendo. Das máscaras, não. Acho que a criatividade do pessoal já tá... Eu não tô conseguindo ler muito não, Tati. Então, o que acontece? A gente vai pensar também no tecido, né? No qual que é o material que vai ser usado para a criança. E essa máscara, ela tem que estar totalmente cobrindo o rostinho dela. Então, a gente tem que se preocupar com o tamanho. Essas primeiras que eu comprei,
Por incrível que pareça, eu comprei para mim essa. E aí, a hora que eu fui ver, olha o tamanho desse elástico. Ele quase destruiu minha orelha. Então, assim, aí depois eu descobri que eu tinha que pedir por tamanho, PMG, eu não sabia. Esse elástico aqui, ele é muito menos confortável, né, do que aquele redondinho, daquele Eu tenho dessa aí, circularzinho, né? eu também achei bem incômodo, viu? Isso. Então, esse aqui é muito mais fácil, menos Ele é, difícil, digamos assim, né, para a criança exatamente. usar. Então a gente vai tentar, nesse começo aí, buscar isso, né? Buscar a qualidade em relação à segurança da criança, mas também como é que eu posso dizer, a facilidade, assim, para a criança não ficar tão desesperada com tecido muito ruim, com o elástico apertando e tudo mais. E umas coisas que eu andei vendo também, que às vezes o que mais incomoda na criança é o elástico. Então, tem aquelas que a gente amarra, né? Que talvez pode facilitar. Hoje eu vi outras que as pessoas estão usando como se fosse uma tiara, só que atrás. E aqui tem 2 botões, para que a gente coloque a alcinha aqui e aqui, para que não pegue na orelha. Então, assim, como tem muitas pessoas fabricando máscaras, elas estão pensando, né? As pessoas estão usando, estão vendo tanto que é incômodo e estão pensando no que elas podem melhorar. Então, eu acredito a imaginação do brasileiro também não tem limite, né? Não tem limite, né? A gente só tem que se preocupar com a segurança das nossas crianças, né? Que é o principal nesse momento. Então, Lu, vamos fazer uma volta? Vamos falar assim, vamos dar as dicas, resumidamente, por etapa, principalmente pelo fato de que muita gente está entrando agora. Vamos voltar lá, então, antes da gente encerrar? Faz pra gente, então, um resuminho aí do que essas famílias, como que essas famílias devem proceder para estar ajudando aí essas pessoas que não têm essa autonomia, para essas pessoas que não têm essa coordenação motora necessária, né, para estar colocando direitinho. Como que elas devem fazer? Tá, então a primeira coisa, a gente vai tentar fazer com que essa máscara tenha um porquê, né? A gente vai tentar fazer com que essa criança entenda o que nós estamos passando de uma forma lúdica, né? Através de umas histórias sociais que nós vamos contar, vamos desenhar, vamos brincar, inserindo os temas que as crianças gostam, né? Então vamos colocar os super-heróis, vamos colocar o vilão que chegou, que fechou toda a cidade, que fechou a escola, que não pode visitar a vovó. Vamos brincar com essa máscara, colocando no ursinho de pelúcia, vamos brincar com essa máscara, colocando no super-herói. E toda a família usando, mostrando. Vamos pedir para o amiguinho tirar uma foto, mandar de máscara, para o amiguinho preferido da escola, para o priminho, para todo mundo, para que a gente possa fazer com que essa criança tenha o máximo de exposição possível à frente a essa máscara. E aí, depois disso, a gente vai começar esse treino sucessivo, devagarzinho, passo a passo. Quanto tempo que a criança conseguiu ficar com a máscara, junto com um brinquedo muito reforçador. Eu coloco a máscara e dou o iPad. Eu coloco a máscara e dou o brinquedo. E aí ela conseguiu 3 minutos. Ok, eu pego, retiro de novo o brinquedo, deixo ele brincando um pouquinho, retiro de novo, posso retirar a máscara, coloco de novo, dou o iPad. Vamos ver se ele fica um pouquinho mais. E aí a gente você está falando iPad, mas pode ser qualquer outro reforçador que a criança ou adolescente goste, né? Adoram, né? Pode ser mas pode ser comida. Nós estamos... Não, comida não, né? Porque a gente com a máscara, pode? Com a máscara fica mais difícil, né, Tati? Porque aí ele vai ter que tirar a máscara para mastigar ou para colocar a comida. Vamos pensar então, preferencialmente objetos, né? Tá. Pode ser até o desenho da televisão. Às vezes a criança quer assistir muito aquele desenho. Então eu vou colocar a máscara e vou ligar. Se ele retirou a máscara, eu vou desligar para ele entender que tem que assistir com a máscara um pouquinho. Então eu vou deixar ele um pouquinho com a máscara. Então, e eu vou subindo aos poucos, né? Eu preciso pensar que esse é um processo. Então, eu vou começar com pouco tempo e eu vou aumentando gradativamente, para que eu possa chegar lá no meu comportamento-alvo que eu quero, que é ele ficar com a máscara o tempo necessário, colocando e tirando corretamente.
tá? Então, e aí, dependendo da criança, eu já vou ajudar, já vou dar ajuda física para ela colocar a máscara e para ela retirar a máscara, tá? E estar ali aí, dessa sempre forma, perto também, por perto, sempre junto, vigiando, né? sempre, Lembrando que sempre uma perto. máscara, ela pode trazer alguns prejuízos também aí, pode causar alguns incidentes. Isso, sempre próximo. E aí eu posso também, quando eu for sair, usar essa saidinha que eu vou buscar alguém, que eu vou dar só uma voltinha de carro com a minha criança, para que ela quer muito isso, então eu vou usar isso, né, como reforço naquele momento para que ela coloque a máscara. Tá? Então, pensando que o que é reforço para mim pode não ser para ele. Né? Então, é uma Sim, coisa que ele goste muito, que ele faria isso para ter o ganho, que é essa brincadeira, é isso. Então, como nós temos uma variedade de crianças, então a gente tem que pensar em coisas diferentes, né? Então, às vezes, para aquela criança, ela quer só a coceguinha da mãe, do pai, quer brincar de cavalinho com o pai, né? Quer brincar com o cachorro, qualquer coisa que for reforçadora. Eu posso usar esse momento de colocar a máscara por qualquer coisa que a criança queira muito fazer ou que seja muito legal para ela. certo, certo. Doutora Luciane Morandini, a nossa Lu. Lu, eu vou abrir aqui para você fazer as suas considerações finais e se despedir do nosso pessoal. Tá bom, então. Primeiro, quero agradecer, né, você pelo tema, assim, brilhante, foi muito legal, né, fez a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, né, porque a gente está acostumado a pensar nas questões sensoriais, como que a criança vai brincar com a massinha, como que ela vai escrever, como que ela vai tirar a roupa, e de repente a gente tem que pensar como que ela vai se proteger, né, nesses dias atuais, e como que ela vai proteger o outro. Então, assim, um tema muito relevante, né, e que tem mudado a cada dia, então a gente tem que tentar ver coisas novas. E quero agradecer todo mundo também que entrou aí para ouvir, né, e me colocar à disposição. Às vezes eu realmente não consegui ler nenhuma mensagem, e se alguém tiver alguma pergunta, pode me procurar no direct para eu responder, fica tranquilo, né, principalmente que cada caso é um caso, a gente falou de uma maneira muito geral aqui, né? Mesmo porque a gente sabe que tá tão difícil para as mães darem conta de tantas questões, né, Tati? Para todos nós, né? Oh, E aí mais uma demanda, mais uma dificuldade, né? Então não é essa a proposta, tá bom? Então me coloco à disposição aqui tá ok. no Muito direct. obrigada. Luciane Morandini esteve aqui com a gente falando sobre essas dicas para se colocar as máscaras. Lu, muito obrigada. Um beijo para Obrigada a você você, e Tati. até Obrigada. breve. Obrigada, um beijo. Então, gente, olha só. Então, nós tivemos as nossas dicas, né? E as considerações que eu faço a respeito disso, principalmente, é o seguinte: nós estamos vivendo um momento atípico, um momento de isolamento social, uma pandemia, né? E nós estamos aqui nos adaptando, inclusive, com esses novos objetos, porque até então a gente não sentia tanta necessidade de passar álcool em gel o tempo inteiro na mão, de tomar banho o tempo inteiro, né? As coisas vão mudando. E sinalizando para o futuro. Nós não sabemos, meus amigos, se depois dessa pandemia, se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai acontecer alguma outra coisa que vai exigir esse tipo de conduta da nossa parte. Né? Então, são questões que devem ser aprendidas agora, nesse momento, né? Para a gente poder já estar treinando esses meninos, porque pode ser que lá na frente seja possível da gente precisar de novo. Lembrando que existem alguns países, salvo engano, Singapura, por exemplo, que as pessoas já estavam acostumadas a usar as máscaras por conta da poluição, né? Crianças iam de máscara para a escola. Então a gente tem que estar aí aprendendo, acostumando com isso. Agradeço muito a presença de todos vocês e lembrando, depois a gente vai colocar lá no YouTube para quem perdeu ou para quem quer assistir de novo, tá bom? De repente você é familiar ou profissional, quer que outra pessoa veja isso, então aí você pode estar indicando o link para essa pessoa, tá ok? Gente, beijo grande, foi lindo e até a próxima. Lembrando que a gente tem terça-feira, ó, daqui, surpresa para vocês. Acompanhe as nossas mídias que na semana que vem tá, ó,
danado de bom, tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.